Carta ao Pai foi escrita por Franz Kafka em novembro de 1919. Tinha intenção de entregá-la ao pai numa tentativa de aproximá-los após mais de 3 décadas de estranhamento mútuo, motivada por uma nova e malfadada tentativa de casamento de Franz. A dita acabou não sendo entregue e foi publicada pela primeira vez em 1952. Franz recua até a infância para, em linguagem respeitosa e franca, descrever como a relação com Hermann Kafka ao longo de sua vida contribuiu direta e significativamente para fazer dele um homem inseguro, indeciso, medroso e torturado pelo sentimento de culpa. Ao longo dela, encontramos os elementos estruturantes da personalidade do escritor e, por consequência direta, de sua obra. Tal carta foi confiada à mãe, que após lê-la não quis entregá-la ao marido. Acabou entre os muitos registros sob a guarda de Max Brod, amigo de Franz, que recebeu dele a incumbência de destruir toda a sua produção escrita pessoal e literária, mas que não o fez, resultando para nós em um legado artístico e literário do século XX indispensável. Kafka, para mim, dá forma e substância ao homem torturado de seu tempo, um homem do qual deriva o ocidental do século XXI, mais intelectualizado e nem por isso seguro de si. Senhor da sua circunstância, mas atormentado pelo meio, numa existência em que não vê saída a não ser se encaixar nos padrões, esmagando sua vontade em meio a uma barafunda de sentimentos contraditórios, às vezes infantis, às vezes egoístas. No caso particular de Kafka, Carta ao Pai oferece um material abundante para análise psicológica e psicanalítica, bem como algumas chaves interpretativas para a sua obra. Em outros escritores, identificamos características pessoais aqui e ali em suas personagens, elementos da narrativa que correspondem a vivências próprias, mas coeridas num corpo imaginativo ora fantástico, ora realista, ora romanceado. Em Kafka, vemos a forma incômoda e absurda em que ele via sua existência como motivação primeira de sua história, o sentir-se estranho o tempo todo em relação a si, incluindo o próprio corpo, estranho no trabalho, na escola e tudo mais. Lendo Carta ao Pai e recordando o protagonista Joseph K. de O Processo, constatei isso, o absurdo sobre si e a sua impotência. Em Carta ao Pai, você está dentro da cabeça de Kafka. Daqui para frente, vou falar do texto e fatalmente haverá spoilers para quem ainda não leu Carta ao Pai. Particularmente, não acho que atrapalhe uma leitura posterior, mas para quem julgar que sim, pause o vídeo, leia Carta ao Pai antes de prosseguir. É um livro curto. Bem, logo na primeira página estamos diante de uma das contradições que atormentaram Kafka. Ele abre a carta com um queridíssimo pai e, na sequência, justifica que escreve porque tem medo dele. Escreve esse desabafo sob interferência do temor, alegando que é melhor encará-lo no papel que face a face. Mais à frente, Kafka explica que na visão do pai, este se sacrificou ao máximo para permitir que o filho estudasse, escolhesse uma profissão, sem ter que para isso passar por privações como a fome, nem a preocupação de se sustentar. Vemos aqui um pai insatisfeito de ver o filho mais velho levar uma vida boa às suas custas. Kafka reconhece a própria ingratidão e não a vê como uma falha de caráter. Num trecho de seu diário, escreve o seguinte, abre aspas, os pais que esperam gratidão de seus filhos, inclusive os que a exigem, são como agiotas. Eles até gostam de arriscar seu capital, contanto que recebam juros por eles. Fecha aspas. Pessoalmente, considero algo egoísta da parte de um filho ver a expectativa dos pais dessa forma. Pais, de uma maneira geral, querem seus filhos vencedores, melhores do que eles mesmos e fazem o que podem, o que entenderem ser bom para a consecução dessa meta. Que mal há em agradecer a quem lhe deu vida, o protege e sustenta, fazendo incontáveis sacrifícios ao longo dos anos? Kafka não se identifica com o pai, logo não se conectam. Há uma pista sobre o porquê desse estado de afastamento entre os dois. Ele diz que o pai não é afetuoso, nunca foi. Agora não sabemos se isso é um traço da personalidade de Hermann ou se o homem ficou embrutecido por ter perdido em sequência 2 filhos pequenos em virtude de doenças, ou até se isso agravou sua personalidade autoritária. Vemos que esses episódios difíceis também impactaram a mãe, que mimou e superprotegeu Kafka. Resposta compreensível para uma mulher que perdeu 2 bebês. A mãe sempre carrega no seu íntimo uma culpa que a atormenta. Kafka vê que a combinação dos comportamentos materno e paterno fizeram dele um sujeito hesitante e inseguro.
Em um trecho, ele comenta uma medida pedagógica do pai que, a seu ver, foi muito severa e o marcou muito: o episódio do copo de água na noite por um capricho. Do lado de fora, como leitora, vejo Kafka melindroso, covarde, colocando no pai a responsabilidade dele ser o que é. Achei isso um tanto covarde, justamente por ver com clareza onde estavam essas máculas que ele poderia fazer a reforma interior e seguir em frente. Por outro lado, sei que muitos não conseguem. Há outros relatos em que ele conta que desde pequeno sentia-se esmagado pelo pai, por seu físico forte, sua disposição, energia e vigor. Vejo que todas essas coisas somadas contribuíram para reforçar em Kafka um sentimento de não se sentir à altura do pai e que as diferenças entre ambos, físicas, psicológicas e comportamentais, serviam para reforçar esse afastamento que Kafka encontrou como solução a essa insuportável realidade. Há um trecho em que ele conta a infância perspassada pelo desprezo paterno cotidiano. Aqui eu me compungi, deve ser muito difícil para uma criança conviver com o desdém do pai que esperou ansiosamente o dia todo para contar algo que julgou importante feito durante o dia, para receber um carinho, para brincar. Essa subjugação emocional pelos afetos de Kafka se agravou na vida adulta. O pai despreza os amigos, as namoradas, mesmo sem conhecer as pessoas. Uma coisa estranha de querer o filho só para si e fazer dele um igual. O diferente disso era desprezível. Em outro trecho, Kafka narra pequenas cenas do cotidiano que para a maioria das pessoas seriam banais, mas que vividas por ele e seu pai tinham o efeito da estimulação contraditória, cujo resultado era a paralisia do pequeno Kafka, como quando estavam à mesa e o pai ditava todo tipo de regra que ele mesmo não seguia, mas que atormentavam o menino, que considerava tudo aquilo inescapável. Kafka dizia sobre isso, abre aspas, para mim, tu não eras uma coisa bizarra. Eu não podia escolher, tinha de levar tudo. Fecha aspas. Em outra passagem, presume-se que o pai tinha dificuldade em lidar com as próprias emoções, e principalmente com demonstrações de afeto. Ficava arrasado e sequer conseguia falar quando os filhos ou a esposa caíam gravemente doentes. Kafka, desde jovem, faz o que pode para se afastar do pai em pessoa e de tudo que sugeria sua imagem, chefes autoritários, o comércio. Será que isso não o levou de forma inconsciente à carreira de funcionário público, o extremo oposto da vida de empreendedor do pai? Há um trecho em que Kafka fala da relação do pai com Otla, a irmã caçula. Que coisa difícil foi ler que o pai a odiava e afirmava que a filha se comprazia em atazanar o velho e torná-lo infeliz, como se fosse um demônio. Kafka também fala do judaísmo meramente protocolar do pai, que cobrava do filho uma presença mais assídua no templo, enquanto ele mesmo era pouco religioso. Aqui há outra razão de afastamento. No trecho a seguir, conseguimos do próprio autor a confirmação do quanto sua obra é produto da relação com o pai. Abre aspas. Com tua antipatia atingiste, de modo ainda mais certeiro, a minha atividade de escritor e tudo aquilo que se relacionava a ela e não conhecias. Neste ponto, eu de fato conseguira me afastar um pouco de ti autonomamente, mesmo que isso lembrasse um tanto o verme que, esmagado por um pisão na parte de trás, se livra com os movimentos da parte dianteira arrastando-se para o lado. De certa maneira, eu estava em segurança. Havia um suspiro de alívio. A antipatia que tu, naturalmente, logo manifestaste, também contra a minha atividade de escritor, foi excepcionalmente bem-vinda para mim nesse caso. Minha vaidade, minha ambição até sofriam com a acolhida aos poucos famosa entre nós que dedicavas aos meus livros. Coloca aí em cima do criado mudo. Na maior parte das vezes jogava cartas quando vinha um livro. Mas no fundo eu me sentia bem apesar de tudo, não apenas por causa da maldade que se insurgia, não apenas por causa da alegria pela nova confirmação do modo como eu concebia a nossa relação. Porém, bem na origem, porque aquela fórmula soava para mim mais ou menos como: agora tu estás livre. Naturalmente, isso era um engano. Eu não estava, ou, na melhor das hipóteses, ainda não estava livre. Minha atividade de escritor tratava de ti, intencionalmente prolongada, com a peculiaridade de que ela, apesar de imposta por ti, corria na direção que eu determinava. Mas como isso era pouco, fecha aspas. Aqui eu fechei o livro sentindo-me péssima. Depois passei um tempo revirando a memória em busca de algum período da minha vida em que vivi conflito semelhante ao de Kafka.
Óbvio que voltei às bobagens adolescentes, mas que parecem do tamanho do mundo quando somos muito jovens e egoístas. Com o devido senso de proporção, os conflitos de Kafka e do pai são mais profundos, impactantes e graves para ambos e quem os rodeia. Agora pense você aí. Se uma discussão eventual em família, seja lá por qual razão, cria desconforto e embaraço de monte, o que não é viver num ambiente como o da família Kafka? Esse ambiente salobro e respirável nos legou inspiração para a inquietante literatura de Kafka. Até hoje não li nada semelhante a seus textos. Se você conhecer algum autor que explora as mesmas inquietações e inadequações entre sujeito e seu entorno ou seu próprio eu, deixe por favor nos comentários. Mais à frente, ele recorda dos tempos de criança na escola, onde a indiferença servia de escudo para o medo e a culpa. Culpa de não ser inteligente, de não receber afeto. Aqui eu parei a leitura mais uma vez. Criança que não recebe carinho, será que não acha que o problema é com ela? Que negócio pesado. Até as tentativas de casamento eram, na verdade, tentativas de fuga do pai. Mas vejam como a mente de Kafka é ambivalente. Para ele, o casamento era a realização máxima de um homem. Realização do pai. Casar-se significava colocar-se no mesmo nível dele, aproximar-se. Por 3 vezes, Kafka tentou se casar e desistiu. Percebeu que a fuga o colocava lado a lado com o pai e o resultado era outra fuga. De Kafka eu li apenas o processo. E nessa obra você vê as influências do relacionamento atormentador de Kafka e seu pai. A autoridade massacrante e inapelável, a dificuldade em se comunicar e até de refletir na busca de alguma culpa. Aos 36 anos, idade em que escreve carta ao pai, Franz demonstra ter passado muitos anos examinando a relação com ele, concluindo o caráter irreconciliável das diferenças entre ambos e da sua incapacidade de tratar disso diretamente com ele, de simplesmente falar. Kafka não era gago, mas há relatos de amigos que, diante do pai, a gagueira aparecia. É uma ironia triste que Kafka tenha morrido de inanição por sua garganta ter se fechado em virtude da tuberculose. Encontramos uma passagem na página 37 da minha edição, a da LPM Pocket, em que ele diz o seguinte, abre aspas, tu dizias, nenhuma palavra de contestação, e querias com isso fechar a boca das desagradáveis forças opostas a ti que existiam em mim, mas essa influência era demasiado forte para mim, e eu era demasiado obediente, calava de tudo, me escondia de ti e só ousava me mexer quando estava tão distante a ponto de o teu poder não mais me alcançar, pelo menos diretamente. Mas tu estavas em pé diante de mim e tudo parecia ser novamente do contra, quando era apenas a consequência natural da tua força e da minha fraqueza. Fecha aspas. A culpa é uma constante em Carta ao Pai, e a culpa é um sentimento corrosivo. Kafka reconhecia os esforços do pai em prover uma vida decente, mas fazia tudo o que podia para afastar-se dele, isso desde menino. E acredito que inconscientemente, coisas que desgostavam o pai para mantê-lo afastado jamais cresciam. Comecei a leitura com uma veia crítica bastante dilatada, achando certas coisas um pouco frescura de Kafka, mas as páginas vão te sugando o ar. Parei muitas vezes para pensar nos estados e fatos descritos. Dureza. Eu não queria ser Franz Kafka. Quando ele fala das desventuras resultantes da tentativa de se casar para ser livre do pai, dei-me conta de que Kafka sofreu muito porque não aprendeu a amar e a perdoar. Fechou-se na sua concha de culpa e rancor, remoendo esse homem hesitante e covarde que se tornou, com todas as justificativas e explicações para seu comportamento e personalidade, mas sem um esforço sincero para mudar que não fosse motivado direto ou indiretamente a qualquer coisa relacionada ao pai. Neste trecho aqui, isso fica muito claro, abre aspas. E é justamente essa estreita relação que também me atrai em parte ao casamento. Eu imagino para mim o fato de estar à tua altura, essa igualdade que passaria a existir a partir daí e que tu poderias compreender como nenhuma outra. Eu a imagino tão bela porque então seria um filho livre, grato, sem culpa, sincero, e tu um pai sem angústias, nada tirânico, compreensivo, satisfeito. Para chegar a esse objetivo, no entanto, tudo o que aconteceu teria de ser desfeito, quer dizer, nós mesmos teríamos de ser apagados. A carta em si é perturbadora, mas não me satisfiz com a visão de Kafka somente. Resolvi pesquisar um pouco sobre o pai na tentativa de conseguir algo referente ao outro lado dessa história triste e chocante. Max Brod, que Kafka conheceu em 1902 e que foi seu amigo
até muito próximo de sua morte, sugeriu que a imagem kafkiana do pai não correspondia totalmente à realidade. Que Hermann Kafka, um Zé Ninguém que saiu da província e conseguiu montar um bom negócio em Praga, era uma pessoa bastante agradável, sabia ser generoso com os filhos, possibilitou uma boa educação ao jovem Franz, presenteou-o com uma viagem ao fim de seus estudos e nunca bateu nas crianças, uma raridade na época. Eu encontrei também as recordações do jovem František Xaver Basic, nascido em 1878 e morto em 1963. Basic foi aprendiz durante 2 anos e meio na loja de acessórios e adereços da família Kafka em Praga. E na vida adulta publicou um livro de memórias onde constam registros sobre o período em que conviveu com essa família. Nele, a imagem de um outro Hermann Kafka, um homem com senso de humor, que brincou bastante com František no momento de tomá-lo aos seus cuidados, dizendo que o garoto não servia para a função, pois de tão baixo iria desaparecer atrás do balcão. O tcheco František tinha então 14 anos e era 5 anos mais velho que Franz Kafka, que já tinha suas dificuldades na escola com o idioma tcheco. Afinal, sua família era de judeus alemães. Uma das funções de František era ajudá-lo também nos deveres escolares. Mas, ao que tudo indica, os pais procuravam também uma companhia para o filho, que não tinha amigos. Aspas. Depois de uma hora de aula, um bom café com um pedaço de bolo ou 2, chegava a hora de ir passear, escreve o ex-aprendiz. E lá iam os dois pelas ruas e vielas de Praga, todos os dias. Mas antes, Franz recebia uns tostões da mãe para guloseimas. František conta que Kafka sempre dividiu tudo com ele, se bem que nem sempre ao meio. O comerciante tratou bem seu funcionário, levando-o até para passar férias de verão com a família. Abre aspas. Quem já ouviu dizer que um chefe de um aprendiz o leva para passar férias de verão com os filhos? Em outras lojas, os aprendizes levam bofetadas e apanhavam por qualquer bobagem. Fecha aspas. Quando František escreveu suas memórias em 1940, Carta ao Pai não havia sido publicada. Kafka já começava a se tornar conhecido, mas František Basic não tinha a menor ideia disso. Aliás, não tinha o propósito de escrever sobre Franz ou sua família, e sim sobre os seus anos como aprendiz numa loja, cujo proprietário casualmente era Hermann Kafka. O detalhe é importante, pois garante sua autenticidade. František confirma que o trabalho era duro, que o chefe era severo, mas de alguma forma simpático. Recorda que era um homem tranquilo, quase carinhoso. Essas afirmações de František são um contraste muito grande com os relatos de Franz Kafka. Mas, toda bondade à parte, a felicidade de Kafka com seu amigo não durou muito. Num dos passeios, os dois conversavam sobre as coisas mais importantes das suas vidas. Enquanto que para Kafka era amizade, para František era um casamento feliz. E lá veio a explicação do que isso estava relacionado a ter filhos, o que os pais recebiam depois de rezarem juntos. Nas páginas 79 e 80 da minha edição de Carta ao Pai, há uma referência a esse episódio, quando o jovem Kafka, durante uma caminhada com os pais, critica-os por não terem lhe ensinado sobre certas coisas da vida, conhecimento suprido com a ajuda de amigos. Segundo Kafka, o pai respondeu que se ele tivesse perguntado, poderia ter dado conselho sobre essas coisas, isto é, a vida sexual. Quando Franz revela o aprendizado aos pais, estes resolvem acabar com as aulas de tcheco e os passeios. Afinal, as tentativas de um púbere em esclarecer o mistério sexual para o seu pequeno Franz era algo indecoroso, por mais ingênuas que fossem as intenções. Por fim, dei-me por satisfeita com as declarações de Max Brod e de František, que trouxeram um pouco do outro lado desse complicadíssimo relacionamento entre pai e filho. Enfatizo que essas informações adicionais não fizeram de Kafka, a meu ver, um sentimentalista exagerado, um dramalhão. Percebo que o sofrimento dele era autêntico e lamento que ele não tenha conseguido aplacá-lo ou procurado tratamento. Termino aqui agradecendo a você que ficou até o final, pedindo que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Até breve!